Fala pessoal, bom dia, aqui é Magno Holanda. Hoje vamos falar sobre o tema Igreja e Política, um pacto com o diabo. Mas antes de fazer julgamento, escute o vídeo até o final. Se você concordar ou não concordar, você deixa lá seu comentário, sua pergunta a respeito, deixa sua opinião, tá bom? Mas antes de dar início a esse assunto, gostaria de convidá-la a inscrever-se aqui no canal, a clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, a curtir. Se você gostou desse conteúdo, você curta, indique para seus amigos, suas amigas, deixe seu comentário, sua dúvida a respeito, que eu sempre respondo dentro daquele que eu saiba, obviamente. Se não souber, eu vou pesquisar um pouco a respeito para dar alguma resposta a você. Também gostaria que você fizesse uma visita à minha loja virtual, loja online. Tem o meu site aqui da loja aqui abaixo desse vídeo, tá? Vai estar lá à sua disposição 6 livros, certo? Crônicas de uma vida, poesia 1 e 2. Por quem você está esperando, livro excelente. Aqui quem manda sou eu, assumindo o controle, um livro espetacular. E Vós sois deuses, a poética dos deuses humanos, que fala sobre os poderes existentes em nós e que devemos descobri-los e desenvolvê-los. São livros espetaculares, o custo é apenas R$ 9,90, formato PDF por enquanto. Em breve, assim que tiver condições, vou lançar eles também em livros físicos. Também eles estão lá na Amazon, no Clube de Autores, no PS, em outras editoras, tá bom? Lá tem livros, nessas editoras tem livros físicos também. Então vamos lá ao que interessa ao assunto de hoje. Veja bem, pessoal, essa relação de igreja com a política, ela é inevitável porque a igreja faz parte da sociedade. Mas quando ela se aprofunda, ela termina sendo danosa. A gente pode pegar, por exemplo, na história, a relação da igreja, da religião com a política no Império Egípcio, em que houve toda aquela extravagância com os escravos, tantas pessoas morreram para construir as pirâmides egípcias e com a aprovação dos sacerdotes da época. Você pega, por exemplo, o bom desenvolvimento da igreja cristã lá no início, a igreja primitiva. Aí depois viu acho que era Constantino, que foi lá e tornou a igreja como religião oficial do Estado. Aquilo ali foi muito danoso, muita gente para agradar ao imperador terminou indo para a igreja não por uma conversão espiritual, por uma questão de consciência cristã, uma questão de transformação social, espiritual, etc., certo? Mas simplesmente para questão política, com os objetivos e ambições políticas. E aquilo ali foi acabando com a religião. Quando ela chega ali no período medieval, com o feudalismo, certo? Ela ainda com um pacto forte com o Estado, então ela patrocina, ela incentiva as cruzadas em que houve estupro, assassinato, roubo de crianças, adultos, mulheres, etc. Tá entendendo? Então tudo isso se fazia em nome de Deus com a aprovação da igreja. Existia o grupo dos templários e o grupo dos cruzados, um grupo que servia a igreja, o grupo que servia a Cristo, mas os dois usavam o nome de Deus para fazer matanças, para a guerra, em busca de um entretenimento animal, selvagem, por parte do humano, menos social, e a igreja aprovava isso. Claro que o pensamento da igreja na época era aquele que era uma época diferente, é preciso contextualizar, mas hoje, em pleno século XXI, nós vivemos experiências em que a igreja ainda continua com vínculo forte com o Estado, certo? Em que a igreja busca aprovar leis que beneficiem seus dogmas, entende? Então são pontos que não são sadios para a igreja, para aquilo que ela propõe, para o desenvolvimento espiritual da sociedade, principalmente dentro daquilo que a igreja prega. Aí fica essa troca de favores, porque nessa relação sempre foi assim, o político, o elemento político, ele dá alguma coisa e quer alguma coisa em troca, ele não dá, na verdade, ele faz a troca com a igreja.
Então, a igreja, em busca de se beneficiar financeiramente, em termos de status ou de aprovação, ou tornar a sua fé em dogma, obrigando as pessoas a viverem, lamentável, porque não é esse o papel da igreja, não foi essa a proposta de Cristo. Então, há sempre essa troca de favores que causam danos sociais, porque a igreja é uma instituição muito forte na sociedade, e quando ela se perde, quando ela vai para a escuridão, ela arrasta uma massa grande de pessoas, certo? Causa danos nos indivíduos, certo? Que já são desacreditados da política, passam a ser desacreditados também da igreja, ou seja, a sociedade fica sem nenhum amparo, sem nenhum tipo de luz, ela vai perdendo o seu princípio, seus princípios, a igreja vai perdendo seus princípios. Por quê? Porque você não via Cristo diminuindo o político, mas você não via Cristo criando relações políticas, querendo aprovar a sua fé através do elemento político. Não, ele simplesmente propagava a sua ideia, propagava a sua fé. E a igreja tem sido diferente disso. Então, é importante lembrar que ser cristão não é ter uma carteira de membro de uma igreja cristã ou frequentar uma igreja que tem um título de cristão em frente do seu templo. Mas é viver as experiências de Cristo. Entende? Que isso é muito importante. Quando a igreja ela não pratica aquilo que Cristo propunha, vivia, certo? A fé de Cristo, então ela tem a placa de cristã, mas ela não é cristã. Entende qual é a diferença? Ela perdeu o seu princípio, certo? Ela perdeu a sua essência, que é a essência cristã. Veja bem, a igreja às vezes fica pastores brigando, a bancada evangélica brigando para aprovar leis de cunho bíblico. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é pregar a sua fé. Ela precisa ter liberdade dentro dessa democracia para pregar a sua fé, certo? Ela precisa pregar liberdade, lutar por liberdade, por democracia, para que ela fale aquilo que ela acredita, certo? Mas ela não pode tornar a sua fé em lei, porque aí o elemento fé deixa de ser fé, certo? Para ser simplesmente uma lei, um dogma a ser cumprido. Não é essa a experiência que eu vi no Cristo histórico. Não é essa experiência propagada pelos cristãos primitivos que diziam que o Espírito Santo é quem convence as pessoas e não obriga por força de lei, tá certo? Então, essa a reflexão que eu faço nesta manhã a respeito dessa relação, que não é sadia. A igreja, por exemplo, agora nesse período político, a igreja apoiando o candidato A, candidato B, com N objetivos, interesses, tanto por parte da igreja quanto por parte dos políticos. Não é esse o papel. Ela tem a obrigação de orientar os seus adeptos, os seus seguidores, seus membros, a votarem da melhor forma possível, pensando na sociedade, pensando nas pessoas, porque a essência de Cristo, a essência cristã propagada pela igreja e pelo Cristo é o amor ao próximo, e não o amor a si mesmo, à instituição, aos seus interesses pessoais, de forma alguma. O amor de Cristo é o amor pelo próximo, e a igreja que não imitar isso, ela não é cristã, ela não segue essa proposta de Cristo. Entende como é que funciona? Então, ela tem que orientar